Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da Vale TV. Estamos aqui em Novo Hamburgo, no canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Estamos também no canal 6 para São Leopoldo. Estamos também no YouTube, no Vale TV Play. Eu sou o Bernardo Stern e você está no Conexão Saúde número 19. Nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é minha irmã, é formada em Educação Física pela PUC desde 2005. Ela é pós-graduada em Ciências da Saúde e do Desporto, também pela PUC. Depois disso, ela se formou em Nutrição pela URGS em 2012 e fez uma pós-graduação em Nutrição Clínica e Esportiva pela IPGS. Há mais de 20 anos atua como personal trainer em academias e condomínios e há 14 anos atende como nutricionista. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir que tu comentasse para o pessoal ali como que foi essa tua trajetória dentro da educação física e, posteriormente, o que te levou para a nutrição? Bom, boa tarde a todos, né? Eu resolvi fazer educação física porque, desde a minha adolescência, vamos dizer assim, eu gostava bastante de exercício, não bem de esporte, mas eu gostava bastante de fazer exercício. Sempre gostei de ginástica de academia, de musculação, e isso me levou a procurar educação física e cursar educação física. Uhum. Pratiquei alguns esportes quando criança e adolescente, assim, mas não era isso que eu mais gostava. Eu gostava mesmo era da parte de academia mesmo e musculação. Fiz a educação física, né, entrei em 2001, me formei em 2005. Logo que eu me formei, eu fiz a especialização em Ciências da Saúde e do Desporto, e quando eu estava no finalzinho da minha especialização, eu fiz o meu trabalho de conclusão com uma nutricionista, e ter feito esse trabalho de conclusão com suplementação de proteínas e treino de força me despertou para querer prescrever dietas, planos alimentares e atuar nessa parte da nutrição também. Então, após isso, eu fiz cursinho pré-vestibular, fiz vestibular novamente, passei na URGS, cursei a nutrição em 7 anos, em 6 anos, né, o curso eram 4, mas eu levei mais tempo porque eu já trabalhava. Uhum. E depois que eu me formei em nutrição, em 2012, eu dei uma pausa, assim, porque eu estava cansada de estudar, e um ano depois eu voltei a fazer a nutrição esportiva, que Legal. Eu já imaginava, desde o início da nutrição, que eu iria unir as duas áreas, né? Uhum. Sendo educadora física, eu iria me encaminhar para essa parte da nutrição esportiva mesmo. Entendi. Me diz mais uma coisa, pelo fato de tu ter essa visão como educadora física, perante a outros nutricionistas que prescrevem alimentação, né, dieta, para praticantes de atividade física ou não, o fato de tu ser uma nutricionista esportiva faz com que tu tenha uma leitura diferente de como prescrever uma dieta, visto que às vezes a pessoa diz assim, eu faço um treino intenso, né, e quem, né, se não é educador físico, tu não consegue realmente ter certeza se o treino é intenso ou não para prescrever uma dieta compatível. O fato de tu ser nutricionista, além de educadora física, te dá uma visão diferente? Sim, eu costumo conversar com os meus pacientes, porque eu tenho pacientes de nutrição que são alunos de personal, tenho pacientes que são só pacientes, tenho alunos de personal que são só alunos de personal, e tem uns que fazem as duas coisas, né? Como nutricionista, na hora de prescrever um plano alimentar, sem sombra de dúvidas, eu consigo avaliar de uma forma melhor o quanto de calorias e o quanto de nutrientes e o quanto de carboidrato eu vou prescrever para um paciente de acordo com o objetivo dele, sabendo avaliar melhor o exercício físico, porque o que as pessoas dizem de intensidade de exercício e tal, nem sempre é a realidade, né? Então, assim, eu faço essa parte da anamnese bem intensiva em relação ao exercício, e como eu sou formada em educação física, eu tenho e me sinto à vontade para opinar, sempre respeitando o profissional que está atendendo essa pessoa como educador físico, mas eu me sinto à vontade para discutir com ele, com o paciente, conversar sobre como é que está o exercício, se está de acordo com o objetivo dele, porque não adianta nós termos uma prescrição dietética
super adequada para o exercício, se depois o exercício em si não vem da forma como ele é dito que está sendo feito. Então, eu posso prescrever perfeito um plano, bem ajustado e tal, macro e micronutrientes, e depois, se a pessoa não estiver realmente fazendo o exercício... aquela intensidade. Como é para ser, pode ser que tenha carboidrato demais, pode ser que tenha carboidrato de menos, pode ser que tenha calorias, né, não adequadas. Então, realmente, na anamnese, perguntar bem como é que é o exercício dessa pessoa faz bastante diferença na hora de prescrever. E já aproveitando, não estava no meu roteiro, tu costuma trabalhar em sinergia com, como se fosse um round médico, assim, se a pessoa tem educador físico, por exemplo, um personal, tu conversa com esse personal, se ela está tendo acompanhamento com endócrino, tu tem o hábito de fazer essa junção ou tu acaba usando teu próprio feeling? Eventualmente, eu faço contato, ou o profissional médico ou educador físico faz contato comigo, mas eu acabo mais utilizando a informação que a pessoa me trouxe em relação a isso, ou até alguma informação do próprio personal, ou a pessoa me traz o treino, me mostra como é que está o treino, eu dou uma analisada no treino, faço algumas sugestões, sempre dizendo para a pessoa que, por gentileza, fale com consideração ao profissional que atende ela, claro, porque a ideia é unir as forças, né, e não trabalhar contra, é unir para chegar no objetivo do cliente, né. Entendi, show de bola. E voltando um pouquinho, assim, na nutrição como um todo, antes da nutrição esportiva, qual que tu acha que é a diferença, né, ou a principal diferença de uma pessoa sedentária, né, em relação à questão da alimentação, para uma pessoa que treina, por exemplo, para a saúde ou um atleta, assim, o que muda, né, no planejamento, enfim, se é que tu consegue, né, porque cada caso é um caso, né? Sim. A principal diferença que eu diria numa prescrição para um sedentário ou para um praticante de atividade física, né, de exercício, ou um atleta mesmo, seria na questão da nutrição, mais da nutrição esportiva, que é bem baseada em cálculo de calorias e nutrientes, diferente de outras linhas da nutrição comportamental e tal, que trabalha outras questões com o paciente, seria na quantidade de calorias que a pessoa vai ingerir. Né? Em termos de qualidade nutricional, eu procuro trabalhar sempre com todas as pessoas, independente do objetivo, que comam comida quanto menos embalada, né? Quanto menos desembalar e mais descascar, melhor. Então, que seja o mínimo possível de industrializado. Na questão da qualidade, a minha conduta é parecida com todos. O que vai diferenciar um sedentário de um atleta é que o sedentário, infelizmente, vai ter que comer menos. Claro. Né? Ele tem um gasto energético menor, ele passa provavelmente muito tempo sentado, se é uma profissão que a pessoa não tem um gasto energético do seu trabalho mesmo. Claro. Então ela vai comer menos, assim como quem quer emagrecer, por exemplo, e não faz exercício. É possível emagrecer sem fazer exercício? É possível. Só que a escala de merecimento, como eu digo, de carboidrato vai ser menor. Tu vai acabar comendo menos para poder emagrecer, sem fazer exercício. Claro. E com menos saúde, com certeza, né? Porque o exercício não é só uma questão de calorias a mais ou a menos, tem todo o significado, né, do exercício para a saúde de mental, física e qualquer, né, de qualquer forma. Mas tirando essa parte da saúde do exercício, a questão das calorias, a pessoa pode emagrecer sem fazer exercício? Perfeitamente pode, só que ela vai ter que comer pouco. Claro. E aí se torna um pouco mais difícil. Se ela faz exercício 3 vezes na semana, ela já pode comer um pouquinho mais e mesmo assim ela vai ter bons resultados de emagrecimento. Show de bola. Até já aproveitando para convidar o telespectador que está assistindo e dizer que a gente já conversou em outros programas anteriores sobre mais especificamente os benefícios do treinamento, né, como ela disse, né, não só a questão de gastar calorias, mas benefícios cardiovasculares, benefícios para o sono, entre outros. Então, se você não assistiu, tem uma oportunidade aí na nossa playlist. Antes tu falou da questão da proteína, né, e é uma coisa que tem sido bastante falado, assim, parece que o carboidrato é o vilão e a proteína é o senhor salvador.
Né? Por que tu acha que ela ganhou tanto protagonismo de uns tempos para cá? Tu acha que tem relação com a mídia ou talvez com a questão de os influencers, né, compartilharem e aí, né, muitas vezes por desconhecimento acaba se criando esse mito, entre aspas, né, de que a proteína é o que vai salvar a vida? Bom, em relação a proteínas e carboidratos, a questão é assim, em termos de calorias, os dois têm a mesma, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem a mesma quantidade calórica, então, assim, falando resumidamente, não faria diferença se um ou se outro em termos calóricos, né, então assim, o carboidrato eu não posso comer porque ele engorda, mas a proteína não engorda. Sim. Só que no fundo os dois têm a mesma quantidade calórica, né, claro que cada um tem, no nosso organismo funções diferentes, né, mas em termos calóricos os dois têm a mesma coisa. Então assim, não adianta a pessoa não comer carboidrato e comer no almoço lá 3, 4 bifes, mas não comer o carboidrato. Se ela está pensando em emagrecer, ela está comendo calorias a mais de qualquer forma. Então, assim, está deixando de comer um dos macronutrientes que é muito importante, especialmente se ela faz exercício, né? Achando que daí ela não vai estar comendo menos calorias, mas no fundo a questão da distribuição entre gorduras, carboidratos e proteínas é super importante mesmo no emagrecimento. E tudo que é caloria, independente de qual tipo que a gente ingere a mais, ela fica sobrando no organismo. Então, se é proteína, ou se é carboidrato, ou se é lipídio, tudo que é a mais vai para acúmulo de alguma forma, né? Então, essa coisa de não comer o carboidrato, o que acontece é que o carboidrato, ele, digamos, pega água junto. Então, quando a gente não ingere carboidrato, restringe o carboidrato, a gente acaba dando uma murchadinha, digamos, a gente acaba parecendo que perdeu peso, né? Mas o peso muitas vezes é de líquido, né? E junto com esse líquido pode acontecer também a perda da massa muscular, né? Que é uma das coisas que a gente não quer perder, porque o carboidrato participa dessa questão toda da massa muscular junto com a proteína, né? Então, ingerir muita proteína não vai nos dar benefícios a mais, independente do objetivo que a gente tenha. O ideal é que seja feito um cálculo adequado da necessidade diária da pessoa, de acordo com o sexo, idade, exercício, né? E ali fazer o ajuste nas refeições da proteína e não, proteína pode, é liberado e eu vou comer e não vai dar nada. Sim. E tu acha que quem pratica musculação, ela precisa consumir mais proteína que uma pessoa que não pratica, ou isso não tem nada a ver? A recomendação de proteína, sim, para praticantes de musculação, ou para sedentários, ou para quem está em processo de emagrecimento, são recomendações diferentes, né, da quantidade de proteína por quilograma de peso da pessoa. Então, se é um praticante de musculação que pesa 70, 80 quilos, vamos dizer, e ele quer ganhar massa muscular, a gente tem uma recomendação de proteína por quilo de peso. Se é uma pessoa que está num processo de emagrecimento, isso são estudos mais novos. A necessidade proteica é maior do que de um praticante de musculação que quer ganhar massa muscular. Entendi. Então, a pessoa que está num processo de emagrecimento, ela precisa mais proteínas na proporção para evitar a perda da massa muscular, que é bem comum, né, nas dietas, que quando a pessoa vai emagrecer, ela precisa restringir as calorias, mas o aporte da proteína precisa ser super bem adequado e bem calculado para evitar ao mínimo a perda da massa muscular. E uma pessoa sedentária tem uma necessidade um pouco menor de proteínas, porque não tem aquele desgaste que o exercício promove, né, e a recuperação muscular que ela precisa é diferente de uma pessoa que está praticando um treino de força, por exemplo, ou pratica esportes, né. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente ir para os comerciais, que a gente fala sempre, né, talvez o público de casa não tenha tanta clareza, né, a questão das proteínas, então são carnes, né, seja frango, peixe, gado, qualquer outro animal, ovos,
leite, sardinha, atum, enfim, entre outros, mas temos também as proteínas vegetais, né, que é feijão, lentilha, grão de bico, soja. Tu acha que a proteína vegetal, ela cumpre exatamente o mesmo papel de uma proteína animal? Pensando nas pessoas que são veganos ou vegetarianos, tu acha que essas pessoas, elas conseguem ter uma nutrição adequada ingerindo somente as proteínas vegetais ou, de alguma forma, elas ficam em deficiência? Bom, a questão dos vegetarianos e veganos é possível sim conseguir atingir a quantidade proteica e em termos de aminoácidos também adequados, porém é super difícil que a pessoa que não tem uma orientação consiga isso sozinha, a menos que ela estude muito a respeito disso, porque é bem difícil atingir a quantidade proteica com vegetais, porque os vegetais têm muito menos proteína por 100 gramas de alimento. Então, se tu for pegar 100 gramas de feijão ou cozido, ou 100 gramas de lentilha, tu vai ter uma quantidade pequena, eu não me lembro exatamente 5, 10 gramas, não sei se 10 gramas. E se tu pega 100 gramas de frango, tu vai ter 30 gramas de proteína. E a absorção da proteína vegetal também é diferente da animal, a gente consegue absorver percentualmente muito mais a proteína animal. Então, todos esses cálculos, assim, são difíceis, né? Então, é mais difícil que um vegano consiga atingir a quantidade proteica certa sem ter uma orientação, mas é possível, existem os suplementos em pó também, que são completos, né? O de ervilha, tem alguns outros suplementos de arroz, eles conseguem extrair os aminoácidos e fazer uma proteína só do arroz, da ervilha, sendo que é uma quantidade gigantesca de alimento para conseguir... Para virar 30 gramas de... ou para virar um pote de 900 gramas de proteína vegetal. Mas é possível sim, e tu consegue ter todos os aminoácidos combinando os alimentos, né? E sim, tu atinge a proteína, né? A questão do ferro e da B12 é que, dependendo, fica um pouco mais comprometida, né? Mas é micronutriente, daí alguns micronutrientes são necessários, uma suplementação para conseguir atingir o que precisa, sem comer as carnes, né? E frango e tal, a proteína animal. Show de bola. A gente vai ter que fazer uma pequena pausa para os comerciais e a gente já retorna. Quando a gente tá a fim de pedir uma coisinha saborosa e que cabe no nosso bolso, nossa primeira opção é o Império da China. Porque além de chegar delicioso, super rápido e muito quentinho, sempre tem promoção no almoço para deixar o nosso dia mais feliz. Só quem já pediu o Império sabe o porquê ele foi eleito o melhor yakisoba de Novo Hamburgo. Quer ter certeza de que vai almoçar bem? Pede o Império também. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. No primeiro bloco falávamos sobre a questão das proteínas e agora no intervalo me surgiu uma dúvida, eu resolvi perguntar para ela, né, se a questão das proteínas cru, que é o sashimi ou o sushi como um todo, o carpaccio e outros alimentos que a gente sabe que é possível a gente comer cru, quibe cru, né, o pessoal árabe gosta, eu também. Então, tu acha que a absorção, né, o melhor aproveitamento da proteína crua é igual ao de uma proteína cozida, grelhada ou assada, sei lá? E já aproveitando se esses métodos de cozimento modificam para bem ou para mal algum alimento? Bom, em relação ao sushi, os peixes crus, né, que mais é peixe cru, tem carne também que a gente come, algumas pessoas comem crua, mas... com certeza a absorção dos alimentos crus, ela é diferente, né? A gente não aproveita tanto a proteína como do alimento cozido, né, na nossa digestão. E além da questão da absorção da proteína crua ou cozida, tem a questão da contaminação também, né? Que alimentos crus tem-se um risco muito maior de ter contaminações diversas que quando a gente cozinha ou assa ou frita, muitas delas a gente minimiza, né? Então, além da questão da absorção,
tem a chance de contaminação, né? Mas assim, eventualmente a pessoa comer o sushi, não há problema. Agora, achar que quem come sempre o peixe cru está tendo a mesma proteína do que se ele fosse assado, não é a mesma coisa, né? Interessante, porque eu que estou de fora da nutrição, às vezes penso, né, dá na mesma, né, e realmente, essa questão da contaminação, sempre quando fala, eu penso no ovo cru, né, mas eu não penso nos outros alimentos, né, e tem um monte de gente que eu imagino que também não tem essa, né, então realmente, assim, a melhor opção seria o alimento cozido não queimado. Entendi. E aí, nesse sentido, poderia ser, por exemplo, grelhado numa frigideira ou assado no forno, ou cozido na água, dependendo da proteína que for. Sim. Todos eles cumprem a mesma função de proteínas, sim, para absorção. E minimizando também a questão... Minimizando a questão da contaminação, sim. Show. Vamos falar um pouquinho sobre suplementos, que é uma coisa que até quem não é da nutrição fala, e às vezes, né, é PhD no assunto. A gente sabe que tem suplementos que são já estudados há muito tempo, já validados, e que de certa forma é mais difícil da gente conseguir alcançar via alimentação, seja porque, por exemplo, né, me corrija se eu estiver errado, a questão do ômega 3, né, a gente se ilude achando que está comendo um salmão de cativeiro, por exemplo, e que está super, né, cheio de ômega 3, quando na verdade o ômega 3 ele tem uma origem diferente. Então, assim, referente aos suplementos como um todo, dos que são estudados e que se sabe que é difícil alcançar com a alimentação, quais tu acha que hoje eles realmente fazem a diferença? Tanto para pessoas que buscam uma performance esportiva, claro que é muito individualizado, mas para aquela pessoa normal ali que come bem, que de vez em quando come um lanche, uma porcaria, mas que, né, pensa em cuidar da saúde nesse sentido. Bom, pensando em suplementação, que realmente é muito difícil a gente ingerir na nossa alimentação aqui no Brasil, é o ômega 3 mesmo, né? É um tipo de gordura que a gente não tem, os peixes nossos aqui não tem, o salmão lá do norte, né, na Europa, nos Estados Unidos, ele talvez tenha a quantidade de ômega 3 que as tabelas dizem que o salmão tem, mas o nosso aqui não. Então, em termos de nutrientes, assim, que a gente não consegue mesmo na alimentação, em função disso, é o ômega 3. Os demais suplementos, eu diria que eles servem como uma ajuda, né, para o dia a dia. Vamos supor uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, ou mesmo uma pessoa que está num processo de emagrecimento e precisa ter um aporte proteico mais assim do que almoço e janta, por exemplo, ela precisa ter 3 a 4 vezes por dia de proteínas no seu organismo para facilitar esses objetivos. A gente toma café da manhã em casa, consegue comer ovos, por exemplo, ou mesmo quem já come um frango desfiado no café da manhã, alguma coisa assim. O almoço ter a porção de proteína, carne, frango, peixe, ou quem não come esses alimentos, mas come o arroz e feijão, come a lentilha, grão de bico, e no jantar também. Mas, por exemplo, à tarde a pessoa está na correria, no trabalho, vai treinar, e levar, por exemplo, um whey protein é uma coisa que não é obrigatório, né? Mas é um suplemento super rico, né? Super de valor nutricional super completo, e ele facilita para ter a proteína naquele horário da tarde. Poderia ser 2, 3 ovos, dependendo da dieta e de quantas calorias eu quero que aquela pessoa coma, poderia ser. Sim. Se eu quero uma restrição de calorias, eu quero 15 gramas de proteína, eu boto meio dosador de whey protein, eu tenho poucas calorias e tenho uma boa quantidade proteica para aquela pessoa. Então, a maioria dos suplementos, eles funcionam como um auxílio, eles não são obrigatórios, é super possível a pessoa se alimentar sem usar suplementos, só com alimentos mesmo. Agora, eles facilitam, até aqueles iogurtes com whey protein, por exemplo, eles facilitam. Agora, além do ômega, que é difícil a gente ingerir na alimentação, por exemplo, a creatina também é um suplemento que ele é super importante, porque, de novo, na alimentação nós teríamos que comer muita carne, muito alimento, quantidade muito significativa para ter
3 a 5 gramas de creatina, às vezes até um pouco mais, dependendo do peso da pessoa. Então, usar um pozinho lá, que é um dosadorzinho bem pequenininho, de 3, 5 gramas, facilita para conseguir atingir a necessidade, né? E hoje em dia se usa esse suplemento para N motivos, assim, não só para quem está buscando ganho de massa muscular, ele tem várias funções. Sim. Então, a grande maioria deles, eles são um complemento, mas tem alguns que realmente a gente não conseguiria ingerir na alimentação aí, ou fica sem aquele nutriente, né, que pode ter algumas consequências também, a deficiência, né, ou então utiliza na forma de suplemento, tomando bastante cuidado onde vai ser comprado, né, porque os sites também aí, eles vendem muita coisa que é falsificada e tal, então realmente tem que procurar um site bem confiável para comprar esses suplementos. Sim. E falando um pouquinho de estimulantes, né, a gente também sabe que tem um boom dos pré-treino, cafeína, taurina, os energéticos como um todo, né, que tu poderia dizer, assim, até que ponto eles são úteis realmente como uma ferramenta para situações específicas e de que forma que esse uso ou muito frequente ou pode causar desde situações transitórias até coisas mais graves? Bom, a questão dos pré-treinos, a minha opinião é que é muito duvidoso o que tem dentro daquele produto, né? Nem sempre eles descrevem tudo que tem dentro do produto. Eu tenho um pouco de receio em relação a isso, né? Especialmente os que são importados também, que não tem bem descrito exatamente o que tem dentro. E eles podem causar certos problemas, como taquicardia, deixar a pessoa muito acelerada, né? Até porque não se sabe bem se o que diz no rótulo é o que tem dentro, né? E cientificamente falando, eu não me recordo de coisas assim, estudos que confirmem que é bom usar, né? O que se tem muito estudo e para nutrição esportiva, assim, alto rendimento, é bem utilizada é a cafeína, né? Assim, calculada para o peso daquele atleta, né? E essa sim tem vários estudos que confirmam que ela é boa para pré-treino, que ela prolonga, assim, o desempenho da pessoa, ela faz com que a pessoa tenha um desempenho melhor, quando prescrita também na dose adequada. Então, assim, a cafeína seria um suplemento mais seguro para utilizar nessa questão de pré-treino, e ela é muito boa, né? Ao invés de usar um suplemento desses que mistura um monte de coisa dentro, e muitas vezes esses pré-treinos, eles dão uma sensação de que estão funcionando, que é a beta-alanina que tem nos suplementos, nos pré-treinos, ela dá uma coceirinha assim na pessoa, tá? Essa sensação da coceirinha que a beta-alanina dá quando tu ingere o pré-treino é só uma sensação física. Ela não melhora o desempenho da pessoa. Entendi. Porque a beta-alanina, para melhorar o desempenho da pessoa, ela tem que ser usada diariamente numa dose muito maior do que a dose dos pré-treinos. Entendi. É a mesma forma como a creatina funciona. Não adianta tu usar a creatina agora... Dia sim, dia não. Vou tomar pré-treino. Mas ela não vai te dar um efeito pro treino. Sim. É o efeito acumulado, né? Cumulativo, assim como a beta-alanina. Então, esses pré-treinos, eles vendem essa coisa de que ele dá essas sensações, só que na verdade ele não ajuda muito. Entendi. Né, para a questão da performance. Enquanto a cafeína, sim, é um potente suplemento para melhora da performance. E quando tu fala em cafeína, cápsulas, assim, ou enfim, pó, ou tu tá falando do próprio cafezinho que a gente toma? O café pode ser utilizado, né, só que aí teríamos que ver a dosagem, porque muito provavelmente numa xícara de café pequena, a gente não vai ter uma dosagem suficiente de cafeína para ter o efeito ergogênico que a gente chama, né? E fica uma coisa também, assim, sem cálculo, né? Porque tu pode botar mais pó ou menos pó para fazer o café, fica subjetivo. Numa prescrição com a cápsula,
a pessoa vai tomar a dosagem calculada para o peso dela, manipulada ou não, e a gente vai saber quanto ela está ingerindo, né? E até para quem não gosta de café, porque tem gente que não gosta do café mesmo. Por incrível que pareça. Tem gente que não gosta de café, então eu tenho alguns pacientes que não gostam de café, e daí eles tomam uma cápsula de cafeína e funciona super bem, né? Ou então, às vezes, tomar o café também, se tu vai fazer um exercício de alta intensidade, pode causar algum desconforto gástrico e tal, e daí na cápsula de cafeína isso é menos comum, né? Falando um pouquinho dos alimentos como um todo, né? Existe algum alimento que tu considera indispensável ou que, assim, né, algum grupo ou alguma coisa onde, bem dizer, 100% da população ou próximo disso poderia ou deveria consumir? Eu sei que generalizações são complicadas, mas, né, por exemplo, dentro dos estudos prévios que eu tenho, a gente sabe que fibras é indispensável, né? Então, assim, fibras, seja quais forem, assim, mas existe algum alimento, algum grupo, alguma coisa que todo mundo deveria consumir? Bom, eu não responderia dessa forma. Eu diria assim, que existe algum alimento que é um alimento, assim, universal, versátil, prático, barato, entre aspas, porque nada mais é barato, né? Mas seria o ovo, tá? O ovo eu diria que é um alimento que a grande maioria das pessoas consegue ter acesso. Ele não é rico em fibras, né? Mas ele é completo em várias vitaminas e minerais. Ele tem proteína, ele tem gordura, né? Ele é fácil de preparar de diversas formas, né? Então eu diria que se eu tivesse que escolher um alimento assim para ele não faria não atingiria todas as nossas necessidades no organismo, mas ele faria boa parte, assim, né? Então eu diria que como alimento chave seria o ovo. A gente já precisa ir para os finalmente, mas ainda tem algumas perguntas. Antigamente se falava muito em dieta, regime, né? E uma coisa que funcionou para mim lá no passado é a questão da mentalidade sobre reeducação alimentar, né? Até aqui a gente falou muito sobre a questão, né, bioquímica, da fisiologia e tal, mas assim, não abordamos tanto, né, essa questão dos comportamentos alimentares, que inclusive pode ser pauta para um próximo programa. Como que tu vê isso hoje, assim, sempre quando eu escuto um aluno falar assim, tô de dieta, me remete a algo assim, eu estou fazendo por um período de tempo e daqui a pouco, quando eu atingir um determinado objetivo, eu volto para os meus hábitos antigos. E quando a gente pensa em reeducação alimentar, é um processo de transformação. Como que tu vê isso ao longo dos anos e como que tu maneja isso com os teus pacientes? Bom, antigamente se falava mesmo em dieta, né? Na hora que o paciente chegava na nutricionista, ele ia pedir uma dieta. Mas desde quando eu me formei, que não faz tanto tempo assim, né? Mas já faz 14 anos, a gente já não usa mais esse termo dieta. Desde a graduação lá, quando eu entrei em 2007, não sei desde quando para trás, a gente fala em plano alimentar, né? Então, é um plano alimentar quando a pessoa inicia um acompanhamento, e eu sempre digo assim na primeira consulta que é uma mudança alimentar, a qualidade do alimento, o tipo de alimento que a pessoa vai começar a ingerir, quando ela se reeduca, claro que ela não muda tudo que ela faz do dia para a noite, a gente vai fazendo mudanças graduais, mas é um tipo de alimentação que ela vai fazer daqui para frente. Sim. Não vai voltar aos hábitos antigos, porque se voltar aos hábitos antigos, ela vai ter o mesmo resultado que ela tinha. Então, a questão da mudança alimentar, a qualidade nutricional precisa ser melhorada, e a diferença de uma pessoa que chega lá querendo emagrecer, por exemplo, ou o praticante de CrossFit, por exemplo, que eu atendo no CrossFit, que quer performance, mesmo que não seja atleta, mas quer performance, a qualidade nutricional é a mesma. O que vai diferenciar um do outro é a quantidade. Um vai ter que comer menos, vai comer um pouco menos de carboidrato, o outro vai comer bem mais. Mas o tipo de alimento, o estilo alimentar, é daqui para frente, né? E não vai voltar a ter o hábito antigo. O que vai mudar depois que a pessoa atingir o objetivo dela é que ela vai poder comer um pouco a mais, né? Mas o tipo de alimento vai ser o mesmo tipo de alimento. É uma mudança dali para frente.
Entendi. Vou fazer algumas perguntinhas, assim, de resposta bem objetiva, se são mitos e verdades. O carboidrato à noite engorda? Não, o carboidrato em excesso engorda, mas não necessariamente à noite. Pão precisa ser retirado para emagrecer? Para quem não tem doença celíaca, que tem alguma restrição mesmo ao glúten, ele não precisa ser retirado, ele deve ser ajustado, muitas vezes reduzido, porque tem pessoas que comem pão, café da manhã, lanche da tarde e janta. Entendi. Né? Mas ele não precisa ser excluído da dieta, não existe nenhum alimento que precise ser excluído. Fruta possui muito açúcar? As frutas são ricas em açúcar, né? O açúcar da fruta, a frutose. Quando ingeridos em excesso, eles são calorias a mais também, então eles também podem estar a mais na dieta e engordar. Mas comer 1, 2 frutas, 3 frutas num dia, né, quando calculado no seu plano alimentar, não vai engordar. Show. E ovo aumenta o colesterol? Parece que não. Show. Última perguntinha dessas, então. Depois dos 40 anos, é praticamente impossível emagrecer? Não, não é impossível emagrecer em idade nenhuma. Tem estudos, tem um estudo grande que eu não me lembro o nome dele agora, mas que ele fala que a questão do metabolismo, que diziam, depois dos 40, a mulher, a menopausa, o metabolismo, não, o estudo mostrou que não, e que o metabolismo diminui após os 70. Bah. Então, assim, 40 anos é só ter boa vontade, se mexer. O problema é que as pessoas muitas vezes não se mexem, que é possível emagrecer com 40, com 50, com 60. Show. Eu tenho mais uma última perguntinha para te fazer, depois tu pode fazer o teu fechamento, pode deixar teu Instagram, como é que o pessoal pode te encontrar. Acho que agora, devido às canetas emagrecedoras, isso está sendo menos considerado, eu não sei sobre quais critérios, mas o pessoal que faz a bariátrica ou bota balão aquele no estômago, enfim, sempre com o objetivo de emagrecer. Qual que é a tua visão sobre isso, assim, como estratégia, e o que acontece com a pessoa que acaba aderindo a isso, né, visto que muitas vezes já está pré-diabético, com pressão alta e outros fatores, né, então às vezes acaba, por pior que seja, né, ainda assim é melhor do que a pessoa se manter com determinados parâmetros, né, muito alterados. Como é que tu pode explicar para o público isso? Em relação às canetas, a minha opinião, eu sou a favor das canetas emagrecedoras, desde que bem orientadas. As pessoas, como se proliferou essa coisa no mundo aí, todo mundo usando, aqui no Brasil especialmente, compram de qualquer lugar e usam de qualquer forma que a fulana indicou e explicou como é que se usa, a manicure, né? Sim. Então, assim, eu acho um excelente auxílio, quando bem indicado, pessoas pré-diabéticas, com resistência insulínica, com fracasso já em muitas tentativas de emagrecimento, com sobrepeso e obesidade e provavelmente comorbidades, né, doenças relacionadas a isso. As canetas auxiliam sim, só que a recomendação é consulte um médico, faça os exames, o endocrinologista vai indicar se é necessário ou não, a forma de uso e dosagem. O cenário ideal, consulte com uma nutricionista para calcular seu plano alimentar e ajustar a proteína para não ter perda de massa muscular, porque é bem comum que isso aconteça. E aquela parte do plano alimentar, né? Alimentação adequada e exercício também fazendo parte do combo ali das canetas, porque só usar a caneta que alguém indicou lá de qualquer jeito, a gente não sabe se isso vai fazer bem, né, ou mal a longo prazo. Então, seria essa dica, sou a favor, quando bem prescrito, e para algumas pessoas, né, não para quem quer perder 3 quilos, vai usar a caneta para perder 3 quilos. Sim. Vai fechar a boca e fazer exercício que vai perder 3 quilos. Né? Não precisa se submeter a esse tipo de... Porque é uma medicação, né? Uma medicação e pode dar problema como qualquer medicação. Né? Show de bola. Como é que o pessoal te encontra na internet? O Instagram é Nutri_Claudia Stern. A gente vai colocar aqui na edição. Tá. E telefone? Tu que sabe. Quem quiser, procura ela no Instagram. Procura no Instagram e manda uma mensagenzinha que a gente conversa.
No mais, quero te agradecer pela presença, agradecer por ter compartilhado os conhecimentos conosco, né, com o público como um todo, agradecer vocês que ficaram assistindo até aqui, dizer que quem achou que esse conteúdo é válido, que pode acrescentar para alguém, por favor, compartilhe, né, leve essa mensagem adiante para que mais pessoas possam assistir. Lembre-se também que nós temos uma playlist com diferentes programas, diferentes assuntos, exercício, medicina, terapias alternativas. Vocês podem estar procurando aqui, né, e estar tendo acesso a todas essas informações. No mais, quero agradecer mais uma vez a todos e dizer que desejo a todos um ótimo final de semana. Grande abraço.